No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos o adorem. Sobre os anjos ele diz: de seus anjos ele faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E também diz: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Eu quero pregar-vos uma mensagem hoje. Ela é a segunda desta série de mensagens que começou, nova, no domingo passado. E a mensagem de hoje, o título do sermão é: melhor do que Jesus é impossível. Melhor do que Jesus é impossível. E o ponto de partida que eu vou tentar sintetizar agora, fundamental na mensagem que eu tenho para vos pregar nesta manhã, é que naturalmente todos desejamos ter uma vida sem aflições. Naturalmente todos desejamos ter vidas sem aflições, sem sofrimento. No entanto, uma coisa que tu vais aprender à medida que estudas a carta aos Hebreus é que ou Jesus está connosco, ou a ausência de problemas, por muito boa que pareça, não chega a ser nada de especial. Ou tu vives com Jesus, ou mesmo que tu tenhas as aflições resolvidas, os problemas tratados, se tu não viveres com Jesus, tu não estás a viver nada de especial, porque melhor do que Jesus é impossível. E, portanto, é isto que nós também queremos orar nesta hora, para que Deus faça. Claro que, uma vez mais, vamos misturar aqui o assunto da Nice. Já vou falar brevemente sobre isso, mas uma das coisas que acontece, e sobretudo pela bênção de Deus estar a acrescentar tantas pessoas, é que há tanta coisa a acontecer num domingo que nós não conseguimos dar nota de tudo. E o púlpito não consegue referir todas as coisas, mas nós queremos lembrar também: a Raquel está connosco, Deus chamou a mãe dela esta semana. Raquel, nós oramos pelo teu consolo. Nós também, eu sei que o Alex está aqui, também está de volta connosco, nós estamos contentes por voltar a vê-lo, e eu vou orar por estas coisas que enchem o nosso coração também. Mas deixem-me só, ainda antes de orarmos, ler-vos só uma mensagem, porque nós tivemos a oportunidade de fazer uma semana de férias que não estava prevista e, portanto, deu-nos uma semana única, muito boa, no Algarve, e durante essa semana, como calculam, eu li a Bíblia, portanto, li coisas fantásticas na Bíblia, mas, tirando a Bíblia, a melhor coisa que eu li, eu vou ler para vocês. Foi a melhor coisa que eu li esta semana. Numa caixa de WhatsApp. Então, a família Cavaco tem uma caixa de conversa entre nós e a família Ferreira, do Tiago e da Nice, que, como vocês calculam, esta semana foi cheia de mensagens para o Tiago. Nos últimos dias eu tenho falado ao telefone com o Tiago, diariamente, acompanhando como ele está, por aí fora. Deixem-me só dizer, eu não me quero perder, mas há aqui coisas muito especiais que estão a acontecer, porque a família que tem cuidado do Tiago é a Anabela e o Renato. E a Anabela é irmã da nossa Sandra Marcelina. Ela esteve no primeiro turno. Portanto, significa que... É curioso, deixa-me só contar isto. Aqui há uns anos, quando a Sandra Marcelino se batizou, foi preciso
um dos diáconos ir buscar a família dela para vir assistir ao batismo. Imaginem qual foi o diácono, foi o Tiago. Então, eles são a família do Tiago agora lá, isso também tem trazido muito paz ao nosso coração. Mas então, deixem-me dizer, tirando a Bíblia, a coisa mais linda que eu li esta semana, nesta caixa de comentários. Então, ontem eram 15h57 e na caixa de conversa entre os Cavacos e os Ferreiras, a Nice Mendes Ferreira, ela mesmo, mandou uma mensagem a dizer: malta, estou viva. E foi a melhor mensagem que nós lemos esta semana. E, portanto, nós queremos continuar a orar. Já agora deixem-me dizer, porque ela acrescentou 2 coisas. Agradeçam a todos pelas orações. Neste momento, é só o que consigo dizer. E, portanto, nós vamos estar a chatear Deus da maneira santa. Constantemente estar a orar por ela. Agradece pela comida, pede pela Nice, ora por alguma coisa, pede pela Nice. Se for preciso, deixa de comer para orar mais, faz junto, faz o que tu quiseres. Mas nós vamos precisar de continuar a orar, porque como o Manel disse, ela está estável, mas ela está num estado muito delicado, porque a queda teve efeitos muito severos. E nós queremos continuar a orar pela recuperação da Nice. Vamos orar para que a palavra produza o seu efeito, mas vamos voltar a intrometer a Nice nisto tudo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por tantas coisas que acontecem. Ó Senhor, a nossa vida de oração vai para lá e para cá. Nos momentos nós rimos com muita alegria e celebramos a vida boa que Tu tens dado à irmã Irene. Noutros momentos lembramos a partida da mãe da Raquel e pedimos pelo consolo para a Raquel e para o Hugo, para toda a família da Raquel, Senhor. Nós, ao mesmo tempo, ao Senhor, nós agradecemos porque vemos o Alex, já não o víamos há tanto tempo e o nosso coração fica quente por causa disso, mas depois lembramos-nos da Nice e voltamos a sentir uma tristeza. Ó Senhor, nós somos esta confusão e nós não queremos evitar que esta confusão vá até Ti, porque é em oração que nós podemos viver a sério, Senhor. E nós, nesta hora, uma vez mais, Senhor, estamos aqui. Senhor, dá a saúde que a Nice precisa. Nós reconhecemos, como a irmã Fernanda ao orar dizia, a Tua vontade última é sempre a Tua, mas nós somos filhos e estamos aqui e não vamos fazer cerimónias para Te dizer que desejamos que a Nice fique como ela estava há uma semana, Senhor. Que Tu uses os médicos lá no hospital, lá em São Miguel, Senhor. Que Tu uses o Tiago, que Tu dês força ao Tiago, Senhor. Dá força ao Tiago. Ó Senhor, que sejas com a Joana, que sejas com a Raquel, que sejas com os pais do Tiago que estão a cuidar, os pais do Tiago que estão a cuidar dela lá em Coimbra, Senhor, que sejas com a família, sei com a mãe da Nice, não deixes que ela fique desanimada, dá-lhe a alegria que ela precisa, Senhor, dá a paz. Ó Senhor, mas nós pedimos-Te este milagre de ver a Nice com este espírito, com que ela tem sempre servido esta igreja, a voltar ao nosso meio com esta saúde. É isso que nós pedimos. Ó Senhor, nós pedimos também nesta hora em que temos a palavra à nossa frente. Ó Senhor, faz que esta palavra nos alimente. Nós precisamos ser alimentados, nós estamos esfomeados, nós precisamos que a nossa cabeça entenda coisas, não entendemos tudo, mas queremos entender algumas. Nós precisamos que o nosso coração sinta coisas, não conseguimos sentir tudo, mas queremos sentir algumas. Ó Senhor, nós queremos comer da Tua palavra, porque Tu és um Deus que nos alimenta. O Teu Filho é o pão da vida, Jesus. E é por isso que nós subscrevemos estas coisas todas no nome do pão da vida, no nome de Jesus Cristo. A igreja pode responder amém. Então vamos lá à palavra, queridos irmãos. Vamos voltar ao texto bíblico que nós temos pela frente. A semana passada foi fora do comum, foi intencional, mal comparado, foi como... Nós estamos no final do verão e provavelmente vocês já tiveram esta experiência durante o verão ou até eventualmente fora do verão. Já tiveram a experiência de serem empurrados para a piscina? E quando deram por vocês já lá estavam e pensaram, o que é que me aconteceu? E já estavam no meio da piscina. Então, mal comparado, foi isso que nós quisemos fazer na semana passada. Nós não avisámos. É verdade que os irmãos saberiam que ia terminar a série dos frutos de verão, mas nós não quisemos avisar, nós não quisemos preparar ninguém para esse mergulho na carta aos Hebreus. E por isso, na semana passada, vocês perceberam, era preciso cair mesmo na carta aos Hebreus. E o meu trabalho como pregador no domingo passado foi só empurrar-vos para a piscina. E é normal que quando vocês mergulham num texto como
a carta aos Hebreus, até se possam sentir fora de pé, porque de repente é torrencial, não é? Ficamos encharcados de uma coisa para a qual não nos preparamos. Nós intencionalmente não quisemos fazer contexto, quisemos mesmo só ler aquilo tudo, deixar que a palavra fosse a piscina em que subitamente vocês vos viram mergulhados. Para que precisamente vocês agora possam perguntar: o que é que me aconteceu? O que é isto? O que carta aos Hebreus é esta? E que não conseguissem evitar o peso da gravidade. E sabem, não há nada... Nós devemos ler a Bíblia de todas as formas e feitios. Organizadamente, com estrutura, com disciplina, com estudo. É isso que nós fazemos com as mulheres e com os homens na igreja, ao domingo, às quintas-feiras. Mas também é bom, às vezes, tu fazes uma leitura assim de arrancares e... deixa ver até onde o carro vai. Não é? Isso é importante para teres de lidar com o texto e, uma vez mais, lembra-te aquilo que eu te disse na semana passada. Não sejas só tu a ires usar o texto para ti. Tenho esta necessidade, vou usar aquela parte da Bíblia para resolver a minha necessidade. Não. Às vezes é a Bíblia que quer usar-te a ti. Portanto, tens de ser tu a ser subitamente empurrado para o meio da Bíblia e sentir-te: o que é isto? Que carta é esta? Ora, hoje, sendo o segundo sermão, nós podemos começar a tentar trazer alguma reflexão e tentar refletir um pouco mais sobre o assunto, uma vez que ficámos encharcados a semana passada. Portanto, semana passada caíste na piscina, alguém te empurrou, foram os pastores, neste caso. Cuidado com os pastores desta igreja. Aliás, há tanta coisa que não dá para contar hoje. O Mark, a Ana e a Teresa foram a Marrocos e nós queremos ouvir algumas das histórias que eles trouxeram, porque eles vieram cheios de... O Mark, então, não sei se vocês leram, vão ler o que o Mark escreveu na internet sobre a visita a Marrocos, é um texto fantástico. Há tanta coisa, mas é verdade que estes pastores são daqueles que vos empurram para a piscina. Vocês agora saem da piscina e precisam começar a sacudir-se, e é isso que nós vamos fazer, vamos tentar enxaguar-nos. Ficamos agora a ajeitar os efeitos deste mergulho involuntário que demos a semana passada. Para que isso aconteça e que tu agora tenhas uma ideia do que aconteceu, nós vamos para a parte do envelope da carta aos Hebreus. Parte do envelope da carta aos Hebreus. Sabem, eu nunca tinha ouvido colocar desta maneira. Portanto, eu estou agora a seguir, atrasado, mas estou agora a seguir o estudo que as mulheres fizeram em 2017, que está lá a dizer 2017, da carta aos Hebreus. Então, esta semana fui lendo o estudo que as nossas mulheres fizeram. E este estudo é uma adaptação de um trabalho de uma irmã nossa da Village Church, lá em Texas, em Dallas, ela chama-se Jen Wilkin, e ela usa esta expressão, que é: vamos à parte do envelope da carta. E eu, que estudo a Bíblia há décadas, nunca tinha ouvido colocar desta maneira. Então, sabem qual é a parte do envelope? E agora esta é para os mais novos, os millennials, ou os que nasceram... Eu nunca sei, a Maria está-me sempre a corrigir, se é millennial, se não é millennial, aqueles que nasceram há pouco tempo, ok? Vocês, que andam cá e não percebem nada disto. É para vocês que eu estou a falar. Eu vou explicar-vos uma coisa que havia antigamente, que havia uma coisa chamada serviço postal, em que a pessoa... Imaginem, vocês queriam mandar uma mensagem a alguém e não tinham isto. Então precisavam de um pedaço de uma árvore, papel, e escreviam... E havia um pedaço de árvore em branco, e disse: em branco? O que eu faço com isto? E davam-te uma caneta e tu escrevias no papel em branco. E tu mandavas uma carta para alguém. Ok, essa experiência de receber e de enviar cartas, alguns de nós, os mais velhos, fizemos centenas de vezes, ok? Tivemos esta experiência de enviar cartas. É óbvio que vocês sabem que numa carta, quando vocês pegam num envelope, e é isso que nós vamos estudar agora na carta aos Hebreus, uma carta geralmente tem um feitio diferente deste marcador, mas ela tem uma parte que é aqui a parte da esquerda, de cima. Quem sabe? Agora só os millennials, ok? Como é que se chama a parte de cima? Só os que nasceram depois do ano 2000. É o remetente. E depois quem recebe a carta é o destinatário. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos falar nesta parte do envelope. E depois também há uma coisa que nos indica o tempo em que a carta foi escrita. Não é necessariamente a data que a pessoa escreveu lá dentro, mas há uma coisa que nos indica o tempo. O que é que indica o tempo? Vocês sabem? Aqueles que nasceram depois do ano 2000. O que é que indica o tempo? Tu consegues ver quando é que a carta foi processada. Quando é que ela passou pelo sistema. É o carimbo, neste caso, e há algumas cartas, porque depende das cartas que estamos a falar, mas há até os selos. E vou contar-vos uma que vocês não imaginam. Antigamente havia gente que fazia coleção de selos. E ainda hoje, é filatelia, ainda há filatólogos, pessoas que amam muito os selos.
Então, vamos à parte do envelope. A parte do envelope da carta aos Hebreus averigua quem escreveu. E nisto há uma grande discussão. Passados praticamente 2000 anos, ainda não há consensos entre os estudiosos da Bíblia acerca do autor da carta aos Hebreus. Sabes? E eu não resisto a dizer isto. Também é isto que me faz achar graça sempre que um cristão julga que tem de ter todas as questões resolvidas. Nós nem sequer sabemos quem é que escreveu a carta aos Hebreus, quanto mais termos respostas para tudo. E, sabes, dependendo da tradução que alguns usam, porque os meus filhos chamaram-me a atenção disso na semana passada, alguns de vocês podem ter algumas traduções que eu creio serem a Almeida Revista e Corrigida, creio eu, onde aparece lá a carta de Paulo aos Hebreus. Quem é que tem aí a dizer carta de Paulo aos Hebreus? Quem é que tem aí carta de Paulo aos Hebreus? Não tem? Então, como dizia um pastor no Brasil, vocês precisam de atualizar a vossa Bíblia. Não, isto não foi um grande conselho que esse pastor deu, mas é o que é que isto quer dizer, para irmos a esta questão. Hoje em dia, os teólogos, quando falam na autoria, a maior parte acha improvável ter sido Paulo. E aqui eu vou dar a minha opinião. Tu não precisas de concordar comigo, ok? Não precisas ter a mesma opinião do que eu. Mas eu sou dos que também acha improvável ter sido o apóstolo Paulo. Porquê? Por uma questão até simples de estilo. Se tu tens a prática, como deves ter, e eu te recomendo que tenhas, se tu tens a prática de ler a Bíblia com frequência, uma das coisas que tu vais notar é que esta não parece ser bem a maneira como o apóstolo Paulo escreve. Mesmo quando o apóstolo Paulo é sistemático, mesmo quando o apóstolo Paulo organiza as ideias, elas nunca parecem tão organizadinhas como na carta aos Hebreus. Não sei se concordas comigo, mas, por exemplo, eu quando leio esta carta, eu digo assim, isto não me cheira a Paulo. Não é o estilo de Paulo. Eu não te estou a dizer que é impossível que tenha sido Paulo a escrever. Até porque nós, às vezes, podemos explorar estilos diferentes de fazer a mesma coisa. Portanto, o apóstolo Paulo pode até ter atravessado uma altura na vida em que escrevia de um modo distinto. Mas, de facto, para aqueles que estamos acostumados a ler Paulo, até quando Paulo é mais sistemático, há sempre uns buracos de coelho para onde ele se mete. Não é? Paulo, por exemplo, quando está a escrever uma carta, para já, emocionalmente, ele não consegue esconder as emoções. E este escritor parece emotivamente mais controlado. Depois, Paulo, de repente, começa a cantar um hino cristológico, de repente perde a paciência, de repente exalta-se, sempre de uma maneira santa, mas este de facto não parece ser o estilo de Paulo. Portanto, tu podes até achar que foi Paulo que escreveu, não é a minha opinião, mas isso não é um problema. Então, se não foi Paulo, quem foi? Sabes, há várias teorias. Há quem acha que quem escreveu a carta aos Hebreus foi, por exemplo, Lucas. Lucas é uma hipótese interessante, tendo em conta que Lucas escreveu. O que é que Lucas escreveu? Não é muito fácil. Escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. É curioso porque há coisas que nos podem até fazer achar que isto até pode combinar com Lucas, mas Lucas é uma hipótese. Há outros que acham que terá sido Barnabé. Há outros que acham que pode ter sido Apolo. Há outros que acham que possa ter sido Epáfras. Há outros que acham que possa ter sido Silas. Há quem ache que até possa ter sido Clemente de Roma. Há quem acha até que possa ter sido Priscila. Portanto, há muitas opiniões. Okay? Há muitas opiniões. O que é certo é que este conteúdo é apostólico. O que é que quer dizer isso deste conteúdo ser apostólico? Isto quer dizer que este conteúdo está próximo daquele núcleo fundamental na vida de Jesus, que eram os apóstolos. E o ensino apostólico é o ensino que foi dado por Jesus à sua igreja. Por isso mesmo, da mesma maneira que tu olhas para o Velho Testamento e encontras as 12 tribos, tu olhas para o Novo Testamento e encontras os 12 apóstolos como símbolos destes fundamentos. E, portanto, não tenhas dúvida que o conteúdo é divino, mesmo que não saibas quem escreveu. Quando foi escrita a data, o selo, não é, o carimbo, quando foi escrita? Tendo em conta que a carta aos Hebreus gasta tanto tempo falando do judaísmo e gasta tanto tempo a falar como Cristo é melhor do que todas as tradições religiosas da antiga aliança, é muito improvável que tivesse sido escrita depois do ano 70. Porquê? O que é que aconteceu no ano 70? O que é que aconteceu no ano 70? Nosso conhecimento histórico, força. O que é que aconteceu? O templo em Jerusalém foi destruído. Seria muito improvável
que uma carta que fala tanto do Velho Testamento, da antiga aliança entre Deus e Israel, se tivesse acontecido o acontecimento traumático da queda do templo, nada fosse dito. Portanto, o maior consenso é que ela terá sido escrita antes do ano 70, o que a coloca como um dos escritos até mais cedo, um dos escritos mais cedo do Novo Testamento. Para quem foi escrita? Para quem foi escrita? Ainda a última pergunta do envelope. Para quem foi escrita? Ao contrário do que nós podemos julgar, aos hebreus não faz parte do texto bíblico. Portanto, tendo em conta que aos hebreus não faz parte do texto bíblico, fica sempre complicado perceber o grupo particular de pessoas para quem esta carta estava a ser escrita. Mas é razoável assumir que eles eram cristãos de origem... Origem quê? Aos hebreus seriam cristãos de origem judaica. Reparem, eles não têm um conhecimento qualquer do Velho Testamento. Aliás, por isso é que esta carta até é uma carta que, de facto, quando nós a lemos de fio a pavio, ela é assim exigente. Porquê? Porque o autor da carta aos Hebreus está a pressupor que as pessoas para quem ele está a escrever entendem mesmo de judaísmo. Por isso, na semana passada, essa pode ter sido uma das coisas difíceis para ti, é que de repente falava-se de anjos, falava-se de Moisés, falava-se de sacerdotes, Melquisedeque, de sacrifícios, e havia um conhecimento robusto que era preciso tu teres para compreender tudo o que estava a acontecer. Portanto, estas pessoas a quem esta carta terá sido escrita seriam pessoas de origem judaica, com um profundo conhecimento do judaísmo, e que, segundo o que o texto deixa implícito, estavam a passar pela tentação de abandonar o cristianismo. E é por isso que, por exemplo, o capítulo 6 vai dizer as coisas duras que diz. Estavam a passar pela tentação de abandonar o cristianismo e regressar onde? Ao judaísmo, à primeira aliança. É por isso que tu vais encontrar uma coisa que permeia toda a carta, que é o contraste. E antes ainda de irmos ao contraste, deixa-me só dizer-te uma última coisa acerca destes hebreus que estão a receber esta carta. Sabem, porque há muita coisa que nós, se Deus quiser, depois vamos tratar disso. Mas só no capítulo 1, volta aí a colocar os teus olhos no capítulo 1. Dependendo da maneira como tu tens a mancha do teu texto, a organização do texto, tu às vezes percebes melhor ou pior quando a Bíblia está a citar alguma coisa no Velho Testamento. É um marcador. Quando a Bíblia está a citar alguma coisa do Velho Testamento. Então, por exemplo, só no capítulo 1, tu chegas aí, logo ao verso 5, pois a qual dos anjos disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei. Essa é uma citação do Velho Testamento. E esta carta está cheia de citações do Velho Testamento. Cheia de citações do Velho Testamento. O que significa que constantemente está a falar de uma coisa que era suposto eles saberem. Ora, a linguagem que estes hebreus usariam seria o grego. E eles leriam a Septuaginta. A Septuaginta foi a tradução do Velho Testamento, da Bíblia hebraica, para o grego. Portanto, estas são as coisas que nós podemos dizer com razoabilidade que eram estes hebreus. Portanto, pessoas de origem judaica, conheciam muito bem o judaísmo, onde teriam crescido, estavam a passar por dificuldades, eventualmente perseguições até, e por isso sentiam-se tentados a abandonar esta religião que lhes dava tantos problemas, e voltar àquela religião antiga que parece que não lhes dava tantos problemas. Estes são os hebreus. Agora, precisamos fazer isto brevemente para não levar muito o vosso tempo, mas que é, vamos folhear outra vez as nossas Bíblias só para tu entenderes uma coisa que hoje estou-te a dizer rapidamente para nos concentrarmos logo de seguida em dois aspectos do capítulo 1. Mas quero que ainda tu folheis a Bíblia toda, está bem? Sabes que aí quando tens vantagem, na minha opinião, tens vantagem quando é papel do que quando estás com o digital, mas também podes andar para trás, para cima e para baixo com o digital. Olha para a carta aos Hebreus. Uma das coisas que tu vais perceber é que a carta aos Hebreus vive de contrastes constantes. Contrastes a toda a hora. Olha para os títulos que tu tens nos capítulos. E volto a dizer, estes títulos não fazem parte do texto original, foram acrescentados mais tarde para organizar melhor a leitura da pessoa que lê a Bíblia. Por exemplo, vou-te falar nos subtítulos que nós temos. Olha aí, por exemplo, antes do meu capítulo 1, na minha Bíblia, que é a Almeida, século XXI, diz assim: a revelação de Deus, o Filho é superior aos anjos. Contraste. Deus Filho, anjos.
Agora, pergunta muito simples, a igreja que responda com convicção. Quem é melhor? Pá, tem de responder alto. Filho, anjos, quem é melhor? Boa. Capítulo 2. Cristo, Filho do Homem, é superior aos anjos, sumo sacerdote idóneo e cheio de compaixão. É o mesmo contraste. Capítulo 3. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Cristo, Moisés, quem é melhor? Boa. Capítulo 4. Entrada no descanso de Deus. Capítulo 5. Ainda antes do capítulo 5. Cristo é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança. Contraste. Sumos sacerdotes da antiga aliança. Cristo, quem é melhor? Cristo. Até parecem teólogos. Capítulo 7. O sacerdócio de Melquisedeque, figura do sacerdócio eterno de Cristo. Melquisedeque. Isto vai ficar para o Filipe ou para o Marco, a pregação sobre Melquisedeque. Porque Melquisedeque é uma personagem incrível, suscita discussões incríveis, e eu vou deixar para eles percebem da Bíblia e eles tratarem disto. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é que Melquisedeque, como tu viste, aparece aqui. Aparece aqui em todo o fulgor como um exemplo meio enigmático. Porque Melquisedeque foi aquele, lembras-te, sacerdote de Salém, o livro explica a quem? Abraão. O que é que Abraão fez com Melquisedeque? Primeiro dízimo ali a dizimar. Ainda por cima ele tinha vindo do quê? O que é que Abraão tinha acabado de fazer? Tinha vindo da matança dos reis. Permitam-me dizer assim, Abraão estava cheio dele. E quem é que lhe aparece à frente? Melquisedeque. Passa para cá o dízimo, não é? Está cá lá, está logo na Bíblia, logo, mesmo para tu. Ok, Melquisedeque, bem, aqui, ok, Melquisedeque e Cristo. Quem é melhor? Cristo. A antiga aliança, capítulo 8, era um símbolo transitório. Cristo é mediador de uma aliança melhor e eterna. A antiga aliança, Cristo, quem é melhor? Capítulo 9, os sacrifícios imperfeitos do santuário e o sacrifício perfeito de Cristo. Quem é melhor, os sacrifícios imperfeitos ou Cristo? Cristo. Percebeste? Em 9 capítulos, porque depois a partir do 10º nós vemos uma mudança no texto, quando se vai falar nos exemplos do passado, mas tu vês aqui um assunto fundamental de toda a carta aos Hebreus. Há um contraste constante entre aquilo que era muito bom no Velho Testamento, mas melhor ainda daquilo que era muito bom é Jesus. Portanto, é por isso que a carta aos Hebreus passa a vida a dizer Cristo é melhor. É por isso que o estudo das mulheres chamava pura e simplesmente melhor. Porque Cristo é melhor do que tudo. As coisas mais sagradas do Velho Testamento não são tão boas como Cristo. Percebes porque é que o autor tem de estar a dizer àquela gente: olha, vocês estão aflitos porque o cristianismo mete-vos em sarilhos. Olha, vocês estão aflitos porque o cristianismo faz-vos sofrer. Vocês estão a ser tentados a voltar à velha vida porque parece que na velha vida não havia tantos problemas como na vida nova. Mas eu quero dizer-vos, tudo o que era bom na velha vida, tudo o que era melhor na velha vida, não se compara com Jesus. Estás a perceber onde é que isto quer chegar? Tudo o que era bom, no melhor que tu podes ter tido no passado, não se compara com Jesus. O objetivo da carta aos Hebreus é, através destes contrastes, sublinhar que nada há melhor do que Jesus. E que Jesus é suficiente para nos valer nos piores dos tempos em que seremos tentados a abandoná-lo. É por isso que esta série de mensagens nós chamamos, por isso simplesmente, Melhor é Impossível. Melhor é Impossível. No capítulo 1, vamos lá rapidamente. Capítulo 1, eu quero destacar duas coisas, muito brevemente. No início do verso 2. Vou ler o 1 e o início do 2. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. E eu quero que tu te concentres aí na palavra nestes últimos dias. Nestes últimos dias. Interessa-nos fixar nesta expressão, nestes últimos dias. E no verso 4, mais à frente, falando sobre Jesus, diz, tornando-se superior Jesus, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que a eles. Dependendo da tradução, tu podes ter outras expressões, porque é até curioso, porque mais excelente até é algo redundante, no sentido que excelente já é uma palavra superlativa, não é? Portanto, mais excelente é a mesma ideia, não há nada melhor. Não há nada melhor. E, portanto, eu quero que tu tomes nota dessa expressão nestes últimos dias e na expressão mais excelente. Desta maneira, interessa-nos compreender como a nossa vida será marcada hoje, nos últimos dias em contraste com os dias da velha aliança,
a velha aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Interessa tu compreenderes como a tua vida hoje, nos últimos dias, será marcada por uma fraqueza constante de pensares que Jesus só não chega. Foi uma ideia longa, vou voltar a repetir. A expressão últimos dias aqui, ela aparece como o contraste com os dias antigos da velha aliança. Mas como tu sabes, também há um sentido em que últimos dias se aplica aos dias de hoje, na medida em que, como Jesus fez todas as coisas que precisavam de ser feitas, o que é que Jesus disse quando fez tudo o que precisava de ser feito na cruz? O que é que ele diz? Está consumado. Podes traduzir de uma maneira dinâmica para a ideia de está finalizado. Por isso é que os últimos dias começaram a partir daí. Ei, Tiago, mas desde que isso aconteceu passaram 2000 anos. Tudo é últimos dias. À luz da Bíblia, tu vives nos últimos dias. Quando se diz que tu vives nos últimos dias, não quer dizer que isso seja porque Jesus está quase a voltar. E nós esperemos que seja o caso. Mas quando tu lês a Bíblia, tu sabes que estás nos últimos dias, não porque o grande ponto é a segunda vinda, mas porque o ponto cardeal, sendo que a segunda vinda é importante, o ponto cardeal foi a morte de Jesus. Ele disse, está consumado. Portanto, tudo o que acontece depois desse fim são os últimos dias. Então, estes últimos dias em que nós vivemos hoje, nesses últimos dias, uma das coisas que tu precisas de entender com este capítulo 1 aberto da Carta aos Hebreus é que tu vais ser tentado para achar, quando as coisas correm mal, que só Jesus não chega. Porque este era o problema que estava a acontecer com os hebreus. Eles estavam a ser tentados a achar só Jesus não chega, se calhar é melhor voltarmos para o judaísmo. Sim, até nós crentes, os que acreditam em Jesus, nós seremos tentados neste tempo a achar que Jesus só não chega. E vou voltar a repetir. Aqueles que têm em Jesus o melhor, quando o pior vem, seja em que forma for que o pior vem, poderão pensar que Cristo só não chega. E nós não temos muito tempo para insistir nisto, mas esta é uma das coisas que eu te quero dizer. Quando tu passas por um aperto e pensas, ó Senhor, eu sinto que só Tu não chegas, isso não significa que tu perdeste a tua fé. Isso significa que tu estás a ser tentado. E essa é uma condição que qualquer cristão atravessa. Um cristão que nunca atravessou um período de dúvidas ou de incerteza ou que nunca sentiu o medo de Cristo só não chegar é um cristão com pouca maturidade. Porque cristãos maduros, como a irmã Irene dizia, lembrando que a vida está cheia de momentos bons e momentos de perda. Nós passamos por muitos momentos em que no nosso coração, na nossa cabeça, nós vamos pensar, nós vamos sentir... Eu não sei como é que Cristo só me vai valer agora. Eu não sei como é que Cristo só vai ser o melhor se eu me sinto na pior. E eu não vou negar o momento difícil que nós vivemos hoje na nossa igreja ao vermos o estado da nossa irmã e diaconisa Nice. E não vou evitar aplicar a verdade que estou a pregar a esta dificuldade em particular. Quando tu estás a orar com alguém que passa por um sofrimento destes, tu percebes a delicadeza de chamar alguém a ter fé no momento de desespero. Tu percebes que, naturalmente, uma pessoa que atravessa um momento de sofrimento destes pode perguntar, Jesus, como é que tu és suficiente agora? Quando tudo aquilo que nós queremos, neste caso em particular, é ver a Nice como estava há uma semana. Ela há uma semana não estava como está agora. E todos podemos e devemos perguntar, como é que Jesus nos chega agora? Quando o pior veio, ok, nós sabemos que Jesus é o melhor, mas o que é que nós fazemos quando o pior chegou? E é por isso que eu não tenho como pregar esta mensagem e não aplicar a isto, porque é esta a nossa circunstância hoje. E deixa-me dizer-te, Tiago, resolve lá isso agora. Eu digo já, eu não sei resolver. Ainda bem que eu não sei resolver, porque não me cabe à minha competência resolver. O que eu sei, admitindo que eu não sei resolver estes problemas, o que eu sei e quero partilhar contigo, é que tão somente neste primeiro capítulo, Jesus já está a mostrar-me um caminho que eu não quero abandonar. E o caminho que está a ser demonstrado logo no arranque da Carta aos Hebreus é que, enquanto nós tivermos Jesus, mesmo que estejamos no pior, enquanto nós
tivermos Jesus, mesmo que estejamos no pior de tudo, nós estamos a guardar o mais excelente, ainda que não o sintamos. Não nos vamos intimidar de pedirmos, como filhos adotados pelo amor de Deus, a Deus Pai aquilo que nós queremos. Como é que isto se vive hoje, no dia 11 de setembro de 2022, aqui na Lapa? Nós vamos continuar a orar pela Anice, desesperadamente, se for preciso. Não tenhas timidez, interrompe todas as tuas orações, os assuntos normais, mete a Anice em tudo, em tudo. Nós vamos pedir ao nosso Pai. Mas agora deixa-me dizer-te uma parte que é importante eu dizer e que talvez seja mais difícil nós admitirmos quando vivemos momentos de aperto. Nós oramos para que este pior, que é a Anice estar mal, seja retirado. Mas eu quero dizer-te uma coisa, até quando este pior acontece, Jesus continua a ser o melhor. Até quando os piores te acontecem na vida, Jesus continua a ser o melhor. E claro que isso revela uma coisa que nós temos de admitir, que é Deus tem poupado a nossa vida de grandes sofrimentos, porque tu sabes que há sofrimento em todo o lado. Tu já passaste por sofrimentos, tu sabes que há sofrimentos em todo o lado. E tu vais ser tentado, como os hebreus eram tentados, a achar, agora que o sofrimento desinstalou, como é que Jesus me chega? Mas o que eu te quero dizer é que até nos momentos em que parece que Jesus não te chega, Ele não deixou de ser a melhor coisa de todas. Se os hebreus estivessem bem na vida, esta carta não tinha sido escrita. Se eles estivessem, ei, ser cristão é que é... Aí eu estou a passar por dificuldades, mas está-se muito bem. Esta carta não existia. Portanto, esta carta existe como um reconhecimento de que todos nós vamos ser testados e vamos ser tentados a achar que Jesus só não chega. Até o nosso pior, até o pior que nós podemos viver, não nega que o melhor é mesmo Jesus. E por isso é aqui que eu quero terminar dizendo isto. Nenhum sofrimento resolvido supera Jesus. Nenhum sofrimento resolvido supera Jesus. Claro que tu queres o que eu quero. Nós queremos os nossos sofrimentos resolvidos. Nós queremos os nossos problemas tratados. Passamos a vida a dizer isto. Os cristãos não são masoquistas. Eles, pelo facto de saberem que Deus usa o sofrimento, não andam a pedir, oh Deus, ensina-me na escola do sofrimento. Todos nós preferimos não passar pela escola do sofrimento. Ora, aí está uma escola onde nós não nos importamos de nos baldar. Mas a verdade é que até se tu estivesses numa circunstância em que todos os teus problemas estavam tratados, todos os teus sofrimentos estavam resolvidos, se tu não tiveres Jesus como o melhor, tu não tens coisa nenhuma. E topa lá, há até aqui uma ironia. Que ironia é essa? A pessoa que julga que tem os problemas resolvidos, não tendo Jesus, tem o maior problema de todos. Por isso é que tu nem sequer deves confiar assim tanto em ti na hora de avaliares o teu próprio estado. Porque há muita gente que anda pelo mundo e que não sente qualquer necessidade da presença de Jesus. E nesse sentido os maiores problemas parecem estar resolvidos. Portanto, uma das coisas que eu te quero dizer é que a ausência de problemas, se for consequente e coincidente com a ausência de Jesus, é o maior problema de todos. Ainda que tu agora, por um ato de magia, tivesses todos os problemas resolvidos na tua vida, se Jesus não for o melhor para ti, tu não tens nada. Esta carta aos Hebreus, logo neste primeiro capítulo, chama-nos precisamente a isto. Por muito boa que seja a vida, sem as aflições que naturalmente os hebreus não queriam ter, sem as aflições que naturalmente tu e eu não queremos ter, por muito boa que essa vida seja, se Cristo não estiver, isso não é nada. Por isso, sem as aflições que tu naturalmente não queres ter, queres ver por trás, até Cristo chegar, nada do que é realmente melhor é possível. É por isso que nós vamos falar durante algum tempo acerca de não há nada melhor do que Jesus. Melhor é impossível. Porque mesmo que por alguma razão tu tivesses os teus problemas resolvidos nesta manhã, se Jesus não for o teu melhor, o teu bom não vale nada.
Por isso, nesta hora, o nosso motivo de oração, nós ainda vamos exprimir o nosso louvor através do cântico ao nosso Deus, é orar ao Senhor, trazer os nossos piores. Senhor, o meu pior é isto. Senhor, a Igreja da Lapa, o pior que tem agora é a saúde que a Anice precisa. Nós precisamos de saúde para ela. Afasta o pior, que é a ausência de saúde dela. Nós vamos dizer isso tudo, mas uma das coisas que tu és convidado a orar também é: ó Senhor, eu tenho andado distraído com outros melhores, que não são assim tão bons, porque se tu não estiveres em cena, isso não vale nada. Ó Senhor, dá-me uma grande consciência, um paladar, um gosto para compreender que Jesus é melhor do que tudo.